Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês a segunda parte do nosso mini curso aí do Flutterflow, uma ferramenta bem bacana. Se você não conhece, assista o vídeo, que vale muito a pena. Uma ferramenta para você desenvolver aplicativos baseados no Flutter, tá? Então, e sem digitar código nenhum, tá? Então, confere aí comigo, assista o vídeo até o final. Deixe seu comentário ao final do vídeo, tá? E se você cair de paraquedas aqui no canal, não esquece, se inscreve aí no canal, deixa seu like, que me ajuda muito, tá? Então bora lá, bora pro vídeo. Nessa aula nós vamos fazer uma página de login, tá? Essa primeira página aqui vai ser a homepage, que na verdade não é homepage, né? Vai ser a página de login. Assim que acessar o aplicativo, ele vai abrir essa página aqui com login. Então eu vou apagar tudo aqui, tá? Pra gente construir do zero isso aqui, como é que a gente faz, como é que a gente começa a desenhar essa página de login. Vou apagar logo esse container aqui, pronto, beleza. A gente apagou tudo aqui agora. Vamos lá, passo a passo, com calma, tá? Então vamos lá, aqui vai nos elementos. Primeira coisa aqui, a gente vai criar um container. Container é a mesma coisa que um grupo, né? Beleza. Então a gente vai colocar aqui, ó, infinito para largura e infinito na altura, tá? Beleza, vamos lá. Com o container aqui, eu vou colocar aqui agora uma coluna aqui dentro. Nessa coluna, eu vou colocar, para ele ficar no centro. Não, no centro não, vou tacar no final. Pra gente vir de baixo para cima, tá? Então, outra coisa, aqui vamos aqui na árvore, no container, vamos colocar um espaço ali embaixo, tá? Chama de safe area. Cadê? Opa! Vamos botar aqui só no bottom mesmo. Tá aqui uns 50 pixels. Geralmente a gente colocar alguma imagem, algum fundo, tá? Vou colocar assim 100. Beleza. Aqui dentro eu vou colocar agora uma imagem. Beleza. Eu vou carregar aqui a logomarca aqui, tá? A logo do aplicativo. A gente vai vir aonde? Tem aqui, ó. Todos os elementos, as propriedades ficam aqui na direita, não é isso? Então, aqui você vai alterar para Asset, tá? Aqui no Asset você vai conseguir fazer o upload de imagem. Eu já tenho essas aqui, eu vou subir a minha logo aqui. Beleza? Aqui na logo, eu vou já colocar um raio nela aqui, de 10 aqui, tá? Para ela dar esse arredondamento aqui, ó. Fica bem bacana. Beleza, tranquilo. O que a gente quer agora? Agora vai ser o input do e-mail e da senha, não é isso? Então a gente vai criar aqui mais um container e colocar abaixo dessa imagem, tá? Esse container agora vai ter uma largura, aqui vai estar as propriedades de largura e altura, tá? De 300, vou colocar uma largura de 300 e uma altura de 50. Beleza. Aqui dentro desse container eu vou colocar um text field. Isso aqui é a mesma coisa que o input nosso lá do Bubble. Então vamos vir aqui já está selecionado o input, tá? Aqui está as propriedades dele. Eu vou dar um pad nele aqui de 20 e de 20 aqui também, à direita. Veja que está um pad aqui. Aqui nesse container eu vou fazer alguns detalhes aqui. Nós vamos colocar aqui um arredondamento dele aqui de 30, tá? E a cor nós vamos colocar um DE. Beleza, veja como ele ficou. Seleciona o input, que é o text field, né? E que agora ele aqui vai ser e-mail, né? Isso, então, do tipo texto aqui tá tudo certo, e-mail address. E agora a gente vai aqui alterar o texto. Isso aqui vai ser o quê? E-mail. Beleza. Aqui tá as outras propriedades do texto, se você quiser alterar a cor, alinhamento, tá? Aqui tem todas as propriedades dele. Você pode deixar ele bem personalizado. A gente vai deixar assim mesmo, tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar um novo container aqui
com as mesmas propriedades, tá? 300, com 50 de altura. Vamos colocar um text field aqui dentro. Ah, vamos alterar ele, o fundo dele aqui, né? Para DE. Acredito que é isso aqui. É isso mesmo. Ele não ficou. DE. Tá com um bugzinho aí. Beleza. O arredondamento aqui, as bordas de 30. Beleza, nosso container tá igualzinho, né? Agora veja que eles estão colados um no outro, não é isso? Então vamos lá. A gente aqui na imagem. Vamos aqui no bottom, que é o B aqui, tá? Aqui é como se fosse embaixo. Vamos colocar aqui 15. Veja que ele já subiu aqui. Aqui vamos colocar aqui também 15. Opa, a gente alterou no text field, tá? Não é no text field. É no container. Aqui, ó. 15. E esse aqui também. 15. Beleza. Temos esse container aqui. Vamos colocar o text field do mesmo jeito que agora. Novo text field aqui dentro do container. Com o padding aqui de 20. E na direita de 20 também. Beleza. Esse input aqui agora ele vai ser do tipo senha, entendeu? Então você tem que marcar essa caixinha aqui, ó. Password field, tá? Você pode alterar aqui o tamanho do ícone, ó. 17, fica mais bacana, né? Vamos lá. Aqui vai ser o que? Senha. Beleza. Criamos aqui já nosso... Já começamos a criar aqui, né? Agora nós vamos puxar aqui um botão. E agora esse botão vai ficar aqui. A gente vai colocar aqui o nome de login. Vamos personalizar aqui um pouco mais o botão. Esse botão a gente pode botar um raio maior aqui de 30. Vai ficar igual ao do container aqui, tá? E vamos colocar um tamanho dele de 300 de largura. Tá? Veja que bacana. Vamos colocar o mesmo espaço aqui no botão de 15. E vamos adicionando nossos elementos. O que a gente tem aqui agora? A gente vai ter aquele textinho, né? De já, ainda não tem conta? Cria sua conta. E é um botão para ir para a página de cadastro. Então, para isso, a gente precisa inserir uma linha, tá? Então, você vem aqui embaixo, insere essa linha. Aqui na linha, a gente vai ter dois elementos. Deu uma travada aqui. Aqui vai ter dois elementos dentro dessa linha. Um texto. Você segura e arrasta, solta aqui dentro da linha. E vamos ter um botão. Tá? Beleza. Mas veja que ele ficou bem errado aqui, né? Então você vem aqui na linha. E aqui em Main Axis Alignment, você vai colocar como centro. Tá? Deixa eu ir em centro, já ficou melhor, né? Seleciona o texto. E vamos alterar aqui as propriedades do texto. Vou colocar assim, ainda não tem conta. Ainda não tem conta. Beleza. Seleciona o botão. Vamos colocar uma borda de 30 para ficar padrão, tá? E vamos mudar o texto aqui para cadastrar. Cadastrar. Eu vou diminuir a fonte. Vou colocar 14. Beleza, tranquilo, né? Nessa linha, nós vamos dar novamente aqui esse espacinho de 15 aqui, tá? Aqui nós vamos colocar mais um botão aqui abaixo. E abaixo desse botão, outro botão. Beleza. Vamos colocar aqui 15 novamente no padding, essa é a altura, tá? Desse botão para esse. E beleza. Aqui agora eu vou colocar assim 200 de largura com 30 de borda. O que é esse botão aqui? A gente não quer essa cor primária, tá? Vou colocar o branco mesmo, porque esse é um botão secundário, tá? Então aqui no texto a gente vai colocar um preto aqui. E o que é que a gente quer dizer aqui? A gente quer dizer assim, ó. Esqueceu a senha. Beleza. Veja que está um pouco diferente aqui, né? Então eu vou mudar aqui no
no nosso... Se você vier na árvore aqui, ó, você vai ver nosso container. Na verdade é a coluna que está com essa cor diferente. Na verdade é o container, né? O container está com essa corzinha, tá vendo? Então a gente não quer ela clear color. Beleza, ficou melhor. Ficou bem melhor. E aqui nesse botão a gente pode tirar também. Ele não tira, beleza. Vamos lá. No botão abaixo a gente vai colocar aqui agora um espaço do topo um pouco maior, tá? Para a gente subir todo o restante dos elementos. Beleza? Viu que ele ficou mais alinhado, mais no meio, porque eu dei esse espaço aqui, ó, de 100 pixels, tá? E aqui eu vou colocar assim nesse botão. Continuar como visitante. Continuar como visitante. Vamos colocar aqui um tamanho dele de 300 também. E agora eu vou colocar uma cor escura aqui nesse. Vou colocar um preto. Assim. Vamos alterar a borda, tá? Aqui é a borda do botão. 30. E ficou bem apresentável, né? É assim que a gente constrói, que a gente vai alterando o nosso layout das nossas páginas aqui no Flutterflow, tá? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vamos criar a nossa página de cadastro e vamos começar a criar os nossos fluxos, tá? De cadastro e login. Valeu e até a próxima!